A máfia russa, famosa por sua brutalidade e códigos rígidos, é um dos grupos criminosos mais temidos do mundo. Desde os tempos soviéticos, seus tentáculos se estenderam do crime organizado à política. Mas, além dos roubos milionários, o mais aterrorizante são os encontros inesperados e fatais. Assassinatos a sangue frio e emboscadas calculadas que revelam um submundo onde a lealdade é frágil e a violência impera. Serão encontros da máfia russa que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Encontros mais perturbadores da máfia russa. Recentemente, câmeras de segurança registraram um incidente em que um jovem demonstrou comportamento calmo e tranquilo, enquanto uma gangue armada invadia um café russo. As imagens mostram o jovem sentado em uma mesa, aparentemente alheio à situação, enquanto os criminosos entram no estabelecimento armados e agressivos. Mesmo com os bandidos encapuzados, agressivos e fortemente armados no mesmo ambiente cometendo o assalto, ele mantém a frieza, fica calmo e age como se nada estivesse acontecendo. As imagens do crime, que foram exibidas e compartilhadas na internet, chamaram a atenção não só pela ação dos bandidos, mas também pela reação do jovem. Muitos internautas levantaram a possibilidade de o rapaz fazer parte da gangue, supondo que estivesse apenas analisando o local para liberar o ataque. Por isso agia calmamente, mas essa hipótese logo foi descartada pelas investigações. A polícia que foi acionada analisava cuidadosamente os registros para tentar identificar os envolvidos. Uma tarefa muito complicada, afinal todos estavam encapuzados. Recentemente, um restaurante italiano na Rússia foi alvo de um ataque coordenado por membros da máfia russa, conhecidos como Vori v Zakoni, ou ladrões dentro da lei. O ataque foi motivado por um esquema de proteção que o estabelecimento havia implementado, possivelmente sem a devida autorização ou aprovação dos grupos criminosos locais. A máfia russa, também chamada de Bratva ou Organizatsiya, é uma organização criminosa altamente estruturada, originária da União Soviética, com atividades que incluem extorsão, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outras operações ilícitas. Essas organizações frequentemente impõem esquemas de proteção a empresas, exigindo pagamentos em troca de segurança contra danos ou ataques. No caso em questão, o restaurante italiano, ao tentar implementar seu próprio sistema de segurança ou ao recusar-se a pagar pelo esquema de proteção da máfia, tornou-se alvo de represálias. O ataque resultou em danos significativos ao estabelecimento, incluindo destruição de propriedade e possível ameaça à segurança dos funcionários e clientes. Recentemente, câmeras de segurança registraram um incidente em que o boxeador russo Nikolai Vlasenko nocauteou rapidamente dois homens durante uma confusão. As imagens mostram Vlasenko, conhecido por sua habilidade no ringue, utilizando seus reflexos e técnica para neutralizar os agressores de forma eficaz. Ele aparece tentando acalmar os ânimos de todos presentes, mas ao ver dois homens vindo em sua direção com a intenção de agredi-lo, ele rapidamente nocauteia os dois em uma cena impressionante. Nikolai Vlasenko é um boxeador profissional russo, reconhecido por sua destreza e velocidade no ringue. Sua carreira inclui diversas vitórias notáveis, consolidando-o como um atleta respeitado no cenário internacional. Por se tratar de uma pessoa pública e conhecida, o momento acabou repercutindo e viralizando ainda mais. Muitos internautas chamaram a atenção pelo fato de Nikolai conseguir nocautear dois homens em 2 segundos, o que de fato é surpreendente. Segundo informações, as autoridades locais estão analisando as gravações para entender melhor as circunstâncias do ocorrido e determinar as medidas apropriadas. Um grupo de motociclistas foi pego de surpresa em uma avenida na Rússia quando um carro com mafiosos locais os interceptou e mostrou para eles quem mandava no pedaço. As imagens feitas pela câmera acoplada ao capacete de um dos motociclistas mostram exatamente esse momento, em que o grupo passava por um local supostamente atrapalhando o trânsito e teve a infelicidade de trombar com mafiosos que rapidamente e de maneira bastante agressiva desceram do carro armados e repreenderam
todos os motociclistas que ali estavam. Claro que eles puderam ver o perigo de perto. Se os motociclistas se achavam os reis da estrada naquele momento, tiveram a certeza de que na verdade não eram nada diante daqueles mafiosos. Os motociclistas, assustados, tentam acalmar a situação, enquanto a gangue lhes mostra o poder de fogo que carregava naquele carro, já que o porta-malas do veículo estava cheio de armas de todos os tipos que se possa imaginar. Depois do susto e de colocar os motociclistas em seus devidos lugares, os mafiosos retornam ao veículo e vão embora. Imagens feitas pela câmera de segurança de um metrô mostram o momento em que dois mafiosos russos são atacados e precisam agir rapidamente para se safar. No registro, os mafiosos aparecem sentados como qualquer outra pessoa no metrô. Um deles carrega uma bolsa e, em certo momento, outro homem surge e caminha em direção aos dois de maneira muito suspeita. Temendo ser algum ataque, um dos mafiosos, aparentemente mais velho, levanta-se rapidamente, saca sua arma e dispara contra o homem, que se afasta e fica fora das imagens. A ação é bem rápida e ele não pensa duas vezes antes de sacar sua arma e resolver a situação. Rapidamente, eles se levantam e se dirigem à porta do metrô a fim de sair do local. Enquanto o transporte não abria as portas, o outro mafioso pega sua arma e aponta novamente para o homem, que, segundo informações, mesmo ferido, ainda tentava se levantar. Todas as pessoas presentes ficam extremamente espantadas. Em um registro feito no que seria uma suposta comemoração de casamento entre membros de uma máfia russa, o caos em meio a rajadas de tiros para o alto e a presença de inúmeras pessoas chamou a atenção depois de ser divulgado na internet. No vídeo podemos ver uma carreata passando por uma rua em que os motoristas buzinam e as pessoas que estão no carro gritam, além de colocarem o corpo para fora pelas janelas e atirarem para o alto. A cena é caótica, acontece no meio de uma cidade e aparentemente nada é feito. É como se os mafiosos em questão realmente fossem donos do local. Afinal, travam todo o trânsito, andam de forma irregular e ainda atiram pra cima inúmeras vezes, sem se importar nem um pouco com a possibilidade de balas perdidas. O vídeo aparentemente é feito por um mafioso que já aguardava a chegada da gangue no local em que aconteceria a comemoração. O registro acabou indo parar na internet e rapidamente se espalhou, mostrando todo o poder e a certeza da impunidade por parte desses mafiosos. A Operação Vespa foi uma ação coordenada pelas autoridades espanholas para combater a máfia russa no país, já que muitos crimes e situações perigosas que aconteciam na região estavam sendo frequentemente ligados a máfias russas. Sob a direção do juiz Fernando Andreu, da Audiência Nacional Espanhola, a operação teve duas fases principais. A primeira, em 2005, deteve cerca de 30 pessoas, principalmente chefões das máfias que foram capturados e presos ao longo da costa mediterrânea da Espanha. A segunda fase, em 2006, prendeu 9 indivíduos em Madrid e Málaga, acusados de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Entre os detidos estava um advogado russo que havia chegado recentemente à Espanha para se reunir com Zakhar Kniazevich Kalashov, considerado o principal responsável pela máfia georgiana na época. A operação visou desmantelar redes criminosas envolvidas em atividades como extorsão, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que operavam na Espanha e em outros países europeus. Alexander Gestokov, conhecido como Sasha, era um notório chefe da máfia russa que estava preso e, após sua saída, pensando ter motivos para comemorar, foi surpreendido de forma bem negativa. Em 2018, após sua libertação, ele organizou uma festa para celebrar sua saída da cadeia, porém foi assassinado a tiros no meio de sua própria comemoração. O incidente ocorreu em um restaurante em Moscou, onde Gestokov estava reunido com amigos e associados. As câmeras de segurança registraram o momento em que um atirador entrou no local e disparou contra Gestokov, que foi atingido fatalmente. Amigos e outros clientes que estavam ao redor ficam sem entender nada, tentam se esconder enquanto o atirador vai embora com a missão cumprida. Segundo informações, o assassinato está relacionado a disputas internas dentro da máfia russa, refletindo a violência e a instabilidade associadas a essas organizações criminosas.
Vladislav Bakalchuk, ex-marido de Tatiana Bakalchuk, fundadora e CEO da Wildberries, maior varejista online da Rússia. Foi preso em setembro de 2024 sob acusação de assassinato após um tiroteio fatal na sede da empresa em Moscou. O incidente resultou na morte de 2 seguranças e deixou 7 pessoas feridas, incluindo policiais. O tiroteio ocorreu em meio a uma disputa acirrada entre o casal, que havia anunciado sua separação em julho de 2024. Tatiana Bakalchuk acusou Vladislav de tentar tomar o controle da empresa à força, enquanto ele alegou que buscava uma reunião pacífica. Além disso, há especulações sobre o possível envolvimento de Vladislav Bakalchuk com a máfia russa, especialmente devido ao apoio recebido de figuras influentes, como o líder checheno Ramzan Kadyrov. No entanto, não há evidências concretas que confirmem essa ligação. Vladislav, por sua vez, negou que ele e seus homens estivessem armados na ocasião, dizendo que foi ao escritório para participar das negociações e que o tiroteio veio de dentro do prédio. Alexander Zakharchenko, líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, foi morto em 31 de agosto de 2018 em uma explosão no café Separ, em Donetsk, região leste da Ucrânia. A explosão resultou na morte de Zakharchenko e de seu guarda-costas, além de deixar outras pessoas feridas. As autoridades da República Popular de Donetsk atribuíram a responsabilidade pelo atentado ao governo ucraniano, acusando-o de tentar desestabilizar a região. Por outro lado, o governo ucraniano negou o envolvimento, sugerindo que o atentado poderia ser resultado de disputas internas entre facções separatistas, com possível envolvimento das máfias russas, já que, segundo informações, muitos membros não viam Alexander com bons olhos. A morte de Zakharchenko teve um impacto significativo na região, levando a uma intensificação das tensões e a um aumento das hostilidades entre as forças ucranianas e os separatistas pró-Rússia. A organização criminosa russa conhecida como Vori v Zakon, Ladrões por Lei, é uma das mais influentes e temidas do país. Caracterizada por uma hierarquia rígida e códigos de conduta específicos, essa máfia tem presença significativa tanto na Rússia quanto em outras partes do mundo. Recentemente, as Forças Armadas russas realizaram uma operação para interceptar e deter membros dessa organização criminosa. A ação visou desmantelar atividades ilegais associadas aos Vori v Zakon, incluindo tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram apreendidas armas, drogas e documentos que evidenciam a extensão das operações da máfia. Além disso, vários indivíduos de alta patente dentro da organização foram detidos, o que representa um golpe significativo para a estrutura dos Vori v Zakon. A ação reflete os esforços contínuos das autoridades russas para combater o crime organizado e restaurar a ordem pública. No entanto, especialistas alertam que, embora essa operação seja um passo importante, a natureza descentralizada e adaptável dos Vori v Zakon significa que a luta contra essa organização está longe de ser concluída. Aslan Uzoyan, também conhecido como Ded Hassan, Vovô Hassan, foi um influente chefe da máfia russa, nascido em 27 de fevereiro de 1937 em Tbilisi, Geórgia. Em 16 de janeiro de 2013, aos 75 anos, Uzoyan foi assassinado no centro de Moscou. Ele estava saindo do restaurante Karetny Dvor, seu local habitual, quando foi atingido por um tiro de precisão disparado por um atirador posicionado em um prédio próximo. O projétil atingiu seu pescoço e, apesar dos esforços de seus seguranças e equipes médicas, Uzoyan não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. Uzoyan era uma figura central no submundo do crime pós-soviético, com influência significativa em diversas atividades ilícitas, incluindo extorsão e tráfico de drogas. Sua morte gerou preocupações sobre possíveis conflitos entre facções criminosas rivais, dada sua posição proeminente no cenário do crime organizado. Este não foi o primeiro atentado contra sua vida. Em 2010, Uzoyan sobreviveu a uma tentativa de assassinato que o deixou gravemente ferido. As investigações sobre sua morte levantaram suspeitas de envolvimento de rivais no submundo do crime, mas os responsáveis pelo assassinato nunca foram identificados publicamente.
As forças especiais russas, conhecidas como Spetsnaz, são renomadas por suas operações táticas de alta precisão. Recentemente, imagens impressionantes circularam na internet, mostrando uma dessas unidades interceptando um veículo em plena avenida e detendo um suposto membro da máfia russa. No vídeo, é possível observar a abordagem rápida e coordenada dos agentes, que cercam o veículo-alvo, neutralizam o suspeito e efetuam a prisão de forma eficiente, minimizando riscos para civis nas proximidades. Essas operações são características das Spetsnaz, que frequentemente conduzem missões contra o crime organizado e outras ameaças à segurança nacional. O vídeo realmente impressiona pelo poder de ação das forças especiais, que não dão nenhum segundo de reação para o mafioso, que se entrega ao afinal não há mais o que fazer. Zachary Kalashov, também conhecido como Chakro Molodói, Chakro Jovem, é um notório chefe do crime organizado russo. Em julho de 2016, Kalashov foi detido em Moscou sob suspeita de extorsão. Durante a operação, as autoridades apreenderam armas de fogo, uma granada e equipamentos de comunicação. A detenção ocorreu após um tiroteio relacionado a uma disputa de extorsão que resultou na morte de 2 pessoas. Em março de 2018, o Tribunal Distrital de Nikolinsk, em Moscou, condenou Kalashov a 9 anos e 10 meses de prisão em uma colônia de regime fechado, declarando-o culpado de 2 acusações de extorsão. Em março de 2024, um tribunal russo aprovou a libertação antecipada de Kalashov, reduzindo sua pena em aproximadamente 1 ano. A decisão gerou debate sobre a influência contínua de figuras do crime organizado na Rússia e o impacto de sua libertação na dinâmica do submundo criminoso. Em imagens feitas da câmera interna do painel de um veículo na Rússia, podemos ver um motorista em uma briga de trânsito. Porém, o que com certeza ele não sabia era que estava lidando com um mafioso. No registro, podemos ver o motorista de trás saindo do veículo e indo até o da frente, iniciando uma discussão na qual ele utiliza um spray de pimenta. Indignado com essa atitude, o motorista da frente pega sua arma dentro do veículo e atira contra o outro sem nenhum pudor. Além de atirar, ele xinga e ameaça disparar mais uma vez antes de ir embora do local. O fato, claro, chamou muita atenção, e através de investigações descobriu-se que o homem armado era integrante de uma máfia russa. Por isso não pensou 2 vezes em utilizar sua arma. Segundo algumas informações, o homem que levou o tiro se feriu, mas conseguiu se esconder, evitando assim mais disparos e conseguindo se salvar. Ele foi socorrido e levado ao hospital sem risco de vida. O ocorrido serviu como lição para ele, afinal não sabemos quem está do outro lado do volante, por isso o melhor é seguir o próprio caminho. Em 22 de março de 2024, a sala de concertos Crocus City Hall, localizada nos arredores de Moscou, foi alvo de um ataque armado que resultou na morte de pelo menos 40 pessoas e deixou mais de 100 feridos. O ataque ocorreu durante uma apresentação da banda de rock russa Picnic. Testemunhas relataram que homens armados invadiram o local, disparando contra o público e provocando pânico generalizado. As forças de segurança russas responderam rapidamente, mas o incidente resultou em um número significativo de vítimas. Embora o ataque tenha sido amplamente atribuído ao terrorismo islâmico, há rumores de que membros da máfia russa estivessem entre as vítimas e que talvez o evento tenha sido especificamente direcionado a eles. Porém, vale ressaltar que nada foi confirmado. Este trágico evento evidenciou as vulnerabilidades na segurança de locais públicos na Rússia e levou a um aumento nas medidas de segurança em eventos subsequentes. As investigações posteriores focaram em identificar os responsáveis e prevenir futuros ataques semelhantes. Em 27 de julho de 2014, na região de Volkavsk, Rússia, ocorreu uma perseguição policial envolvendo um caminhão cegonha que havia causado um acidente e fugido sem prestar socorro. O motorista, posteriormente identificado como estando sob efeito de álcool e supostamente com ligações a uma máfia russa local, conduziu o veículo em alta velocidade pela rodovia P-99 em direção a Baranovich, desrespeitando ordens de parada e colocando outros motoristas
motoristas em risco. A perseguição foi registrada pelas câmeras das viaturas policiais e durou cerca de 7 minutos. Durante a ação, os policiais dispararam aproximadamente 90 tiros nos pneus do caminhão na tentativa de detê-lo. O veículo só parou após ter quase todas as rodas comprometidas. Felizmente, não houve feridos graves no incidente. Embora o evento tenha sido amplamente divulgado e compartilhado entre internautas do mundo todo, não há evidências concretas ou oficiais que liguem o motorista a atividades mafiosas ou ao crime organizado russo. Existem apenas rumores e relatos não confirmados. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijão, falou e tchau.